Graças a Deus. Eu quero ler a palavra que encontra-se em Romanos, capítulo 16 e versículo 1. E diz assim: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Meus irmãos, antes de comentar um pouquinho sobre esse trecho, eu quero pedir que você não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e divulgar também para outros a respeito deste canal de pregação, que isso é muito importante para nós. Então vamos ao comentário da palavra. Nós encontramos nesta palavra que Paulo, escrevendo a Romano, ele está recomendando uma irmã e diz: a qual serve na igreja que está em Cencreia. Algumas Bíblias bem antigas citam assim: recomendo a Febe, nossa irmã, a qual é diaconisa na igreja que está em Cencreia. Eu quero focalizar este assunto, meus irmãos, comentando a bênção que nós temos em nossas igrejas. Isso através dos séculos, de tantas irmãs que foram tão valiosas, serviram e foram usadas por Deus na sua obra. E nós vemos dessas mulheres, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento. No Velho Testamento, nós poderíamos citar Ana, não que ela fez parte de algum ministério, mas a sua oração incessante para que Deus lhe desse um filho. E ela conseguiu. E esse filho, dado por Deus, veio ser o chamado profeta Samuel, que foi sacerdote e juiz e profeta, e podemos dizer assim, o último juiz no Velho Testamento. Poderíamos citar também, meus irmãos, aquela mulher tão importante chamada Débora, que era juíza e morava na região das palmeiras de Déboras. E tanto Deus usou ela na sua mensagem profética, na guerra contra aquele rei Jabim cananeu. No Velho Testamento, Paulo menciona umas tantas Pérsidas e outras tantas mulheres que foram usadas. Paulo também foi hospedado algumas vezes na casa de Áquila e Priscila, mulheres usadas por Deus. Eu quero focalizar uma coisa, irmãos, que é como diz a palavra. O próprio Paulo, se referindo, diz que para Deus, a obra dele, no Espírito, não há escravo, não há macho, não há fêmea. Graças a Deus que nesses tempos modernos, nós podemos citar umas tantas mulheres, irmãs, são as centenas, e por que não dizemos milhares, que estão à frente de obras sociais, fazendo aquelas visitas que às vezes não fica muito bem para o homem fazer. Mulheres estão à frente dessa obra tão importante que tem nas nossas igrejas, chamado círculo de oração, que às vezes, com dificuldades, às vezes até mal compreendida, porque ainda há alguns que acham que mulher não deve falar na igreja. Meus irmãos, o próprio Paulo, que escreveu esta passagem para uma determinada igreja, ele aproveitou tantas mulheres e depois ele fica agradecendo essas mulheres. Então você, mulher, você, irmã, que clama, que ora, você não está esquecida. Quantas irmãs
E eu agradeço que quantas dessas mulheres de oração, que eu não quero citar o nome delas aqui para não deixar ninguém de lado, que me ajudaram no meu ministério, quando eu ainda era diácono, presbítero, pastor, orando, clamando. E quantas vezes dessas mulheres eu procurei a sua casa com a minha esposa para orar, pedir oração, e estou sempre pronta para ser usada. Quantas mulheres! Então, meus irmãos, Paulo agora estava recomendando para a igreja que estava em Romanos, a Febe. Essa irmã diz que serve na igreja que está em Cencreia. Serve quer dizer serviçal, é diaconisa. Cencreia era um dos portos da cidade de Coríntios. Graças a Deus por isso. Eu quero pedir àqueles que me ouvem, pastores, obreiros, os irmãos, mulheres, ajuda essas mulheres, dê apoio. Quantas vezes também elas estão na intercessão. Quantas vezes o ministério são devedores dessas mulheres até certo ponto anônima, que às vezes de noite estão orando pela igreja, pelas madrugadas, orando pelos pastores e não fazem, não estão atrás de recompensa. Agora nós já temos nosso ministério, algum reconhecimento devido a outra necessidade de mulheres que são separadas para a diaconisa. Isso é uma coisa muito importante, meus irmãos. É uma bênção de Deus. Tem essas mulheres. Por isso eu estou trazendo esta palavra neste dia que Paulo diz: recomendo-vos, pois, a Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Paulo, fazendo essa recomendação para Roma, é uma coisa tão maravilhosa, tão poderosa, para que ele recebesse aquela mulher, aceitasse, desse oportunidade, desse valor. E assim podemos dizer, quantas Febe, sem ser esse nome, mas com o nome de Febe, nós temos em nossas igrejas, que nós podemos dizer, recomendo-vos, para que ajude, abençoe, e diz a palavra, para que elas possam fazer o seu trabalho. Meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, nos dias atuais, o Senhor, o Espírito Santo, tem levantado mulheres, até no ensino, mulheres pregadoras, meus irmãos, que Deus usa de uma maneira tão poderosa e maravilhosa. Isso é uma bênção de Deus. Vamos reconhecer, vamos ajudar, vamos dar valor a estas mulheres, porque estão fazendo um trabalho para o Senhor. Amém. Eu quero orar agora. Eu quero convidar você que está me ouvindo, une a tua oração comigo para orar por essas mulheres. Deus eterno, Deus das misericórdias, eu quero pedir neste momento, Senhor, por estas mulheres que tem na igreja, que tu tem usado, Senhor, à frente de tantos trabalhos e tem sido uma bênção. Vai levantando, vai enchendo mulheres do fogo do teu Espírito Santo, para que seja uma bênção na tua igreja. Pai eterno, Deus de amor e bondade, isso tudo eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.